Querido Deus, muito obrigada por essa reunião, que o teu Espírito possa estar conosco, que possamos aprender um pouco mais sobre educação de filhos, com os valores que tu precisa que tenhamos na nossa casa e nas nossas vidas. Fica conosco, abençoa o Billy, abençoa esse grupo de pais empenhado em fazer o melhor e construir o melhor nos seus filhos, para que a gente possa mostrar ao mundo a tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Para aqueles que não me conhecem, então, eu sou o Billy e eu sempre brinco que esse é o meu nome mesmo, mamãe quis assim. É, e estou aqui na igreja de Moema vou fazer o que? Eu acho que 4 anos, 3 talvez, 3 anos. Então, sou recente aqui nessa comunidade. O sotaque entrega, né? Da origem minha lá do Rio, mas eu estou em São Paulo desde 2017 já. E o meu trabalho é dentro da área de neurociência, tanto aplicando isso para pesquisas relacionadas a consumo. Então, eu tenho uma empresa que faz pesquisa de mercado baseada em neurociência, e também aplico a neurociência para a área de educação. Eu sou consultor de um sistema de ensino, que é um novo sistema de ensino que está sendo criado agora, chamado Verbum, e com as pessoas que foram também, tiveram passagem por outros sistemas, né, da Somos, da Ângulo e PH e tal, esses sistemas de ensino. E a gente está desenvolvendo um novo sistema de ensino e eu tenho a função de ajudá-los lá na parte de neurociência para a educação. Então, esse domínio da neurociência é o que eu tenho feito nos últimos anos. E o que eu estou compartilhando aqui com vocês são alguns desses aprendizados, né? Acumulado nesses últimos anos, com mais de 20 anos, para não entregar a idade, né, também, mas já entregando, que eu tenho trabalhado com esse tema. Se você quiser fazer alguma pergunta, contribuição, etc., aqui no Teams tem uma mãozinha aí na interface que está escrito levantar, que é basicamente para levantar a mão, aí eu vou conseguir enxergar, aí eu paro de falar, você pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta, a sua contribuição sem problemas. E você também tem um chat, então eu estou olhando para o chat aqui também, se você escrever no chat, eu vou ler aqui para todo mundo também, sem problemas nenhum, tá bom? Maravilha. Então vamos lá. Semeando hábitos transformadores, né? O desafio que a gente tem com esse tema é construir, entender como esses hábitos funcionam, para que a gente construa famílias que cultivem práticas, né? Que sejam benéficas, avance os objetivos espirituais de cada família aqui, construindo uma geração missionária, porque no final das contas essa é a identidade dos adventistas do sétimo dia, né? Estamos todos aqui porque queremos que Jesus volte o mais rápido possível. E para isso, a gente precisa construir uma geração missionária, uma geração que tenha isso como uma identidade muito forte e um propósito construído e pensado todo dia, todo instante. E para isso, comportamentos precisam surgir, outros comportamentos precisam ser transformados e alguns outros comportamentos precisam ser destruídos. E por que é tão importante entender o hábito a partir disso? Porque o hábito é a automatização do comportamento, né? A anatomia do hábito é automaticidade. Se você for dissecar o que é um hábito, é deixar tudo o que você tem em termos de respostas comportamentais, que elas sejam automáticas, que elas sejam imediatas. Por quê? Porque o seu cérebro, ele é um órgão que é o órgão que mais drena energia do seu corpo. E por drenar muita energia, ele tem uma capacidade de regular-se a si mesmo, né? Então ele faz a todo instante uma verificação para diminuir a capacidade dele de gastar energia.
Porque se tivesse gastando muita energia, poderia dar problema, você ia sentir muita fome, né? Tipo, se você usa muito a sua cabeça, você vai ficar cansado, você vai sentir fome, etc, etc. Então, o cérebro está todo instante tentando diminuir a atividade dele. Para isso, a gente tem coisas que são automáticas, para não exigir demais da nossa cognição, exigir demais do nosso pensamento. Isso a gente chama de sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é como se fosse esse elefante aqui, enorme, gigantesco, que é a maior parte do processamento que acontece dentro do nosso cérebro, né? E o sistema 2 é como se fosse o motorista do elefante que está aqui em cima. O sistema 2 é 5% só do que o cérebro processa. É a nossa consciência. 95% é aquilo que a gente não controla, aquilo que é inconsciente, aquilo que é automático. Então, o hábito, ele é desenvolvido e ele opera em cima do sistema 1. Ele nasce, muitas vezes, no sistema 2, porque todas essas atividades aqui, que são automáticas, de tomar banho, escovar os dentes, dirigir carro, em algum momento elas não eram automáticas. Passaram a ser por um processo de... Opa, a Patrícia está perguntando aqui, está passando alguma apresentação que não aparece. Está aparecendo para vocês? Opa, está aparecendo para todo mundo. Talvez porque você está no celular, tem que só flipar a tela, porque daí vai aparecer numa outra tela. Vê se é isso. Que daí talvez alterne a câmera com a apresentação. Tá bom? Eu acho que vai funcionar aí para vocês. Então, o hábito, né, ele é em algum momento construído, e a maior parte dessas automaticidades elas são construídas na infância, né? Eu dei o exemplo do escovar os dentes, que quando você é pequeno, escovar os dentes é um transtorno, né? Para os pais é 10 vezes pior, porque é aquilo, você enfiar uma escova de dente na boca de uma criança que não está entendendo nada, por que você está enfiando aquele pedaço de plástico lá naquela boca, e etc., é um transtorno, né? E no início é ruim, depois ela aprende que se ela escovar sozinho, ela tem até recompensa, né? A mamãe vai lá dar um beijinho, parabéns, meu filho, não sei o quê. Daqui a pouco ela aprende na escola que está matando germes, etc, etc. Daqui a pouco ela está escovando os dentes de maneira automática. Os brasileiros, principalmente, todos nós aqui, espero eu, fazem isso de uma maneira automática, né? Você tem uma coisa na tua cabeça que fica ali, precisa escovar os dentes, e isso induz em você essa automaticidade. E é isso que acontece no final das contas. São 4 etapas para você criar um hábito, desenvolver ele e fazer com que ele funcione. Você sempre tem um gatilho, o gatilho é quando você percebe que tem alguma coisa que você tem que fazer aquele comportamento. Normalmente, no escovar os dentes, você sente um gosto na boca ou, eventualmente, está na hora, né? A hora de dormir, é a hora que eu escovo os dentes. Então, algum gatilho, algum estímulo faz com que você tenha um desejo de realizar aquele hábito. E, a partir disso, estou só botando no mudo aqui, para a gente ter... Mas depois vocês podem desmutar, se quiserem conversar aqui, tá? O desejo e depois você faz a resposta, que é o comportamento em si. Então, alguma coisa provoca um desejo, uma vontade, essa vontade faz com que você execute esse comportamento, que é a resposta, e depois vem a recompensa. A recompensa, no caso de escovar os dentes, é aquele mentol que tem na pasta de dente que deixa o seu hálito refrescante. Aquilo é a recompensa que, no final das contas, vai fazer com que você se lembre, em algum momento, que precisa escovar os dentes, e esse negócio agora começou a virar algo que acontece automaticamente, ok? Para as pessoas que estavam aí, os malhadores de plantão, que estavam no treino, etc., acontece igualzinho isso aqui. Para quem não treina, você não tem o estímulo, vontade de malhar, o desejo de malhar, fazer a malhação e ter a recompensa. Para quem não treina, você olha e fala, não existe recompensa para ir malhar. Negócio chato, eu vou ficar dolorido, vou ficar cansado, etc. Só que à medida que você vai fazendo, depois de um tempo você percebe que tem uma recompensa. As endorfinas que são criadas ali geram para você uma sensação de bem-estar. E essa sensação de bem-estar, você vai sentir falta no futuro. E vai ser essa falta que vai ser o estímulo, o gatilho para você
chegou a hora de eu ir na academia, chegou a hora de eu fazer meu exercício. E isso também se torna um hábito, é possível se tornar um hábito. Percebeu, então, como é que a gente cria hábito? Então, a ideia é, se a gente mapeou tudo isso, como é que a gente pode construir ou desconstruir esse hábito? Então, a gente falou lá que, primeiro, você tem que mexer no gatilho. A primeira coisa é, para você construir ou destruir, você tem que mexer um gatilho. Para construir, você precisa tornar esse gatilho mais claro, tem que ficar evidente. Aquele chamariz, aquele gatilho, aquele estímulo que faz você entrar no hábito, quanto mais ele ficar saliente, quanto mais claro ele ficar, melhor vai ser, porque vai te lembrar você fazer aquele ciclo do comportamento. Agora, se você quer evitar, você tem que deixar ele visível. Quais exemplos que a gente deu? A gente torna claro de que jeito? Quando você faz um plano de ação. E um plano de ação é, eu vou fazer o tal comportamento que eu quero, determinando a hora e o local. O que é a hora e o local? São justamente os gatilhos. Quando eu construo na minha cabeça que a tal hora e em tal lugar eu farei aquele comportamento, esses elementos de hora e local viram gatilho que vão lembrar. Chegou a hora de eu fazer tal coisa, fazer o exercício. Chegou a hora de eu, um exemplo aqui, que é o exemplo cristão, vou fazer o estudo da Bíblia. Uma parte das vezes a gente não tem hábito de ler a Bíblia. E o nome é hábito. Ou seja, eu não tenho automaticidade de leitura da Bíblia. Eu leio a Bíblia quando eu tenho um esforço para ler a Bíblia. Nossa, faz tempo que eu não leio, faz tempo que eu não estudo, faz tempo que eu não faço. E aí, nesse momento, você vai lá buscar, etc. Como tornar isso um hábito? Como tornar isso uma automaticidade? Simples, determine um horário e um espaço na sua casa. Isso vai te ajudar a construir esse hábito. A outra coisa que é possível fazer é você deixar o gatilho numa técnica de encadeamento, que é, eu já tenho um hábito atual, já tenho uma coisa que eu faço automático. Então, essa coisa que eu faço automático vai virar o gatilho para o novo hábito que eu quero. Né? Então, por exemplo, eu sempre coloco meu filho para dormir. Então, se eu for colocar meu filho para dormir, eu vou, naquele momento, depois que ele dormir, fazer uma oração intercessória. Porque, eventualmente, a oração que você vai fazer com a criança é uma oração mais rápida, uma oração mais... né? Porque, dependendo da idade, etc., não é uma coisa muito demorada, é uma coisa mais para criar o hábito na criança, de que antes de dormir é importante você orar. Então, olha como é que já tem um encadeamento aqui. O sono, ele é um hábito que é automático para todos nós. Se eu crio um encadeamento na criança de que eu vou orar com ela antes de dormir, eu estou estimulando o hábito da criança. Só que aí eu estou olhando para o pai agora e falando, para o pai e para a mãe, falando assim, você agora pode criar o hábito de fazer oração intercessória com profundidade, com maior tempo, de qualidade, de abrir o coração para Deus, para colocar a criança nos braços dele, intercessoriamente. Então, você criou agora aqui a capacidade de criar um hábito espiritual, juntando duas coisas que já estão presentes dentro da sua rotina. Ou então, depois do banho, a gente vai ler uma história da Bíblia. Então, você marcou isso. O banho sempre vai ser dado na criança. Uma vez que eu dei o banho, eu tenho um outro hábito que eu estou nascendo agora, que eu estou gerando agora nessa criança, que é ler a historinha para ela. A gente está aqui com a Bianca e com o Rick do Céu de Letras, que são os líderes do nosso programa de leitura, que a gente já estamos avançando nele, né? A gente está agora nessas semanas, já foram os livros selecionados, os livros estão sendo comprados. A gente está com discussões muito legais deixa eu só botar no mudo aqui. Peraí. A gente está tendo discussões muito legais lá no grupo, né, fechado que a gente tem, que é o grupo do Céu de Letras. E se você não conhece esse projeto, você precisa conhecer, porque vai abrir de novo vagas, ou se você quiser ser um retardatário, a gente ainda tem vaga, tá? O que é isso, o Céu de Letras? O Céu de Letras, ele é o nosso clube de leitura. A gente está fazendo uma criação de hábito, que é o hábito de ler para as crianças. O hábito de leitura, e aqui fazendo parênteses, né? O hábito de leitura em voz alta, leitura compartilhada, é um hábito excepcional para o desenvolvimento cognitivo
e emocional da criança. Deixa eu Quando a aproveitar criança... novamente, eu vou pedir aqui, Billy, desculpa, aproveitar que se você Claro. não faz parte ainda do Céu de Letras, mas faz parte do Épica, vai na comunidade e deixa lá, gostaria muito de participar do Céu de Letras. Só fazer isso, amanhã mesmo você vai ser inserido no Clube de Leituras do Céu de Letras. Pronto, Boa. Já falei meu recadinho, Boa. pronto. Boa, Rick, boa. Então, esse hábito da leitura compartilhada, da leitura em voz alta, não importa se a sua criança é mais novinha, não é escolarizada, não é letrada ainda, ou se ela está nos anos iniciais, ou se está nos anos finais lá na escola, é um hábito super importante para criar laços e para criar também o próprio hábito de leitura, né? A gente tem evidências muito fortes de quando você estimula esse hábito de leitura compartilhada, você aumenta a chance dessa criança ser uma leitora agora independente, autônoma. E isso é uma coisa muito bacana, né? E principalmente se você tem aqui a liderança do Rick e da Bianca, que fizeram uma curadoria super legal dos livros e que vão ter lives lá também, vão ter outros eventos como esse, para a gente trocar ideia, para a gente conversar, tá bom? Pati e B tá aqui. Eu só botei no mudo, caíram. Ah, não, tá ok. Porque tá dando eco, senão eu vou ficar igual a mulher do sanduíche. Você lembra esse meme na internet? Aí eu deixei no mudo. Mas se quiser colocar algum ponto, alguma pergunta, por favor, só levantar a mão aqui que daí e abrir o microfone, tá bom? Muito bem. A outra coisa que a gente falou, que é para deixar o gatilho, né, muito claro, é você redesenhar um ambiente, porque o próprio ambiente é um gatilho, né? O ambiente no qual você está inserido é um gatilho para um comportamento, para um hábito. Se você torna esses estímulos dos bons hábitos óbvios e visíveis, você está ajudando a fazer um novo hábito, um hábito que seja um hábito que você queira desenvolver. Então, por exemplo, crianças, adolescentes, adultos, jovens, velhos, qualquer pessoa que não esteja morta precisa de um ambiente para se dedicar para o estudo. Não adianta a gente querer estudar se a gente está em um ambiente que é barulhento, se tem muitos elementos distrativos, se tem um monte de coisas que estão presentes naquele ambiente que vão drenar nossa atenção, porque a atenção é isso, é uma coisa que você tem como drenar. Se você colocar coisas, estímulos demais, isso acontece. Então, isso é um ponto super importante. Às vezes a criança, ela é muito agitada, não sei o quê. Tenta fazer ambientes para ver se isso ajuda, é um dos pontos de ajuda, para que ela tenha o condicionamento do estudo, né? A mesma coisa acontece para o sono. A gente tem muito problema de sono hoje em dia, né? Os adultos têm problema de sono e as crianças também têm problema de sono. O que a gente pode fazer? A gente tem que pensar numa higienização de sono. O nome é esse, higienizar. Então, por exemplo, a alimentação estimulante vai atrapalhar o sono. Então, se você tem uma alta carga de açúcar, uma alta carga de alimentos estimulantes, como cafeína e outros, perto da hora de dormir, você vai ter problema para dormir. É tão óbvio, né? Mas é bom a gente falar óbvio de vez em quando para a gente se lembrar. A outra coisa, né? O quarto, ele deve ser o ambiente do sono. O quarto não deve ser o ambiente da brincadeira, etc, etc. De novo, vai variar de casa para casa, de possibilidades e possibilidades. Mas o ideal é que o quarto seja um ambiente de sono, porque isso também condiciona a criança para que aquele estímulo seja o gatilho. O próprio quarto é o gatilho do sono. Eu chego no quarto e já me dá sono, porque ali é o lugar onde eu aprendi a dormir, né? Então, isso é um outro exemplo de como a gente pode construir também gatilhos que fiquem mais claros para a gente, né? Ou mesmo um espaço para meditação, um espaço para oração, um espaço na sua casa reservado para o culto. Isso tudo ajuda a você e a seu filho a construírem hábitos espirituais mais saudáveis. E é claro que se você quiser destruir um hábito,
você precisa trabalhar também colocando o gatilho, tornando esse gatilho invisível, né? Quantas e quantas vezes você está cansado, você está com sono, mas a televisão está ali, o controle está perto, etc. Você liga lá para botar uma série e pronto. Fica lá assistindo série, sai do sofá arrebentado. Ah, eu não deveria ter feito isso, mas essa série estava aqui. Então eu estava brincando, né? Faz o seguinte, dificulta o controle. Isso é uma coisa simples de você fazer. Ao invés do controle ficar disponível, rolando no sofá, constrói uma caixinha para o controle e deixa o controle escondido lá em cima. Dificulta o acesso para o controle. Quando você dificultar o acesso para o controle, você está dificultando o gatilho. Então, quando o gatilho está difícil, você vai ficar pensando, pô, mas eu vou lá pegar aquele controle, está tão difícil de eu pegar. E isso racionaliza, você está destruindo um hábito automático que eventualmente está roubando o seu tempo. Então, isso são técnicas de como a gente pode também destruir o hábito, fazendo então com que o estímulo ele seja um estímulo mais diminuído. É claro que a gente também tem que trabalhar no desejo, né? Não vale só o gatilho, tem que trabalhar no desejo. Como é que você vai fazer isso? Primeiro, se você quer construir um hábito, você vai tornar ele atraente. Então, como é que você torna ele atraente? Você pode empacotar ele. Tem uma atividade que você quer fazer, um comportamento novo, desejado. E tem um que é necessário, que você já faz, é obrigatório fazer. Então, você junta aquilo que é desejado com o obrigatório. Um dos livros bons que falam sobre hábitos, tem vários, se vocês quiserem, depois vocês me mandam aqui mensagem que eu posso mandar livros também. Quais são livros muito bons sobre construção de hábito? Da Cathy Milkman, ela dizia o seguinte, ela, com todas as distrações do universo, passou a ler menos, como muitos de nós também passamos por isso. Então, o que ela fez? Eu gosto de ouvir podcast e audiolivro. Isso é o meu momento de ler, ouvindo ou estar me inteirando sobre assuntos legais em podcasts que eu gosto. Isso é algo que eu gosto. Eu desejo ouvir podcast. Tá, mas daí eu tenho uma coisa necessária, que é andar na esteira. Eu não quero andar na esteira. Eu não gosto de andar na esteira. Eu não gosto de fazer exercício. Tá, mas aí você juntou uma coisa que você gosta com uma coisa que você não gosta. Então, o andar na esteira para ela hoje é para ouvir podcast, é para ouvir audiolivro. Então, passou a ser prazeroso o desejo dela para andar na esteira através disso. Percebe? E é isso, gente, que está lá no chamar, né? Deuteronômio 6, 6 e 7. Olha como é que está o código do hábito, está presente na Bíblia. Guarde sempre no coração as palavras que eu dou hoje. No coração, na nossa mente, na nossa parte interna. Porque o hábito é interno, está dentro da gente. Repita-as. Hábitos só são formados com repetição. Vou falar isso mais à frente. Com frequência, seus filhos. E olha que aqui está falando da questão da relação do pai, da mãe com o filho. Converse a respeito delas. Quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando estiver deitando, quando estiver se levantando. Ou seja, aqui ele está fazendo exatamente o que a gente já está falando. Empacota isso. Você não tem que estar em casa, você não tem que andar, você não tem que levantar, você não tem que se deitar. Não são coisas que você já faz, não são coisas que já estão presentes. Então, usa esses momentos para ensinar, para desenvolver algo para a criança, né? Então, exemplos aqui práticos, né? Levar para a escola é uma atividade necessária? Então, qual que é o desejado que eu vou colocar aqui junto? Então, quando você... aqui tem como a gente fazer de um lado para o outro, de um outro para o lado, né? Que é o seguinte, eu tenho uma atividade que é necessária, ou seja, ele vai estar presente, aí eu vou construir algo que é desejado. A outra coisa tem algo que eu gosto, desejo nesse sentido, é o que eu gosto. Eu gosto de ouvir podcast. E agora eu vou construir algo que eu preciso fazer, que é andar na esteira. Juntei essas duas coisas, pronto. Passei a andar na esteira de uma maneira muito mais automática do que eu tinha antes. Porque eu consegui unir as duas coisas. Ok? Outro exemplo, tem uma refeição. Qual que é a refeição que vai ser realizada na família? Isso aqui foi um ponto que a gente discutiu.
você precisa ter uma refeição feita em família, ponto. Vai ser o café da manhã? Vai ser o almoço ou vai ser o jantar? Não pode famílias não terem refeição juntas. Não pode. Precisa ter uma delas. Ah, mas eu saio muito cedo de casa, então vai todo mundo acordar mais cedo. Ah, eu chego muito tarde em casa, não quero fazer, então vai todo mundo acordar mais cedo. Alguma hora tem que estar todo mundo junto, porque são nesses momentos que os hábitos e vínculos mais fortes são construídos familiarmente. Então você pode entender que aquele momento é um momento de discipulado, é um momento de ensino, é um momento de construção. Não é só de troca alimentar, não. É um momento de vínculo, de criação de vínculo. E por isso é tão importante. A outra coisa que eu mostrei foi a conformidade social, né? Você muda desejo das pessoas, não só quando você coloca uma coisa que você gosta junto com uma coisa que você não gosta. Você muda desejo também quando você tem várias pessoas fazendo aquilo. E aí eu dei o exemplo do videozinho, que eu vou passar mais rapidamente aqui, que não está aparecendo o som para vocês, mas esse videozinho está mostrando o seguinte. Essa pessoa aqui é a pessoa que a gente está investigando, os pesquisadores. Todos os outros são atores. Eles estão numa sala de estar de médico e eles estão ouvindo um apito, faz assim, pi! E toda vez que tem um apito, as pessoas levantam e abaixam. E a pergunta é, será que ela vai levantar também sem ninguém avisar por que esse apito está fazendo as pessoas levantarem? Veja, o apito é aleatório e as pessoas estão levantando e abaixando como uma regra implícita, uma regra social. Ela, que é uma pessoa nova do grupo, não tem a menor ideia. Mas ela está basicamente dizendo o seguinte, se todo mundo está levantando e abaixando por causa do apito, eu vou fazer também. E aí ela passa a fazer. E aí o experimento continua, todo mundo sai da sala, ela fica sozinha. E a pergunta é, se ela ficar sozinha, será que ela vai levantar e abaixar? E aí cria essa tensão toda, não sei o quê, no final das contas, ela ouve o apito e faz a mesma coisa de sempre. Ela sobe e abaixa. O experimento continua, novas pessoas chegam. E as pessoas estão aqui curiosas. Por que você está subindo e abaixando por causa do apito? E ela, porque estava todo mundo fazendo. E agora novas pessoas vão começar a ser conformadas a repetir um gesto que uma pessoa não tem a menor ideia por que as pessoas estavam fazendo, mas todo mundo está fazendo, então eu vou fazer também. Então, esse tipo de construção de desejo é muito poderoso. Se quer mudar alguém, você muda o entorno. As amizades, as companhias, quem você está do lado, determina muitas vezes quem você é. Você sabia que existem já pesquisas que mostram que a probabilidade de uma pessoa obesa ser amigo de outro obeso é muito grande. E uma pessoa magra ser amiga de uma pessoa obesa diminui a chance. São estilos de vida diferentes que promovem a obesidade. Tá aqui o gordinho falando, tá? E eu tenho meus amigos gordinhos. Os estilos de vida são diferentes. E isso faz com que os hábitos sejam a escolha que você vai ter, o que você quer fazer amanhã, o que você vai fazer hoje à noite, no sábado de noite. Isso varia de acordo com o seu entorno. Então, isso é tão poderoso, que eu lembro dos estudos que eu fiz no meu doutorado. No meu doutorado, eu estudei imagens de advertência de maço de cigarro, né? E uma delas era uma grávida fumando. A gente bate o olho nisso hoje e acha isso aqui um negócio abjeto, né? Um absurdo isso aqui, completo. Mas se vocês forem na Europa, vocês vão ver grávida fumando. Ainda tem, tá? Se for na Espanha, principalmente, o pessoal não tem o nível de consciência que a gente tem aqui. E o mais interessante é que quando eu fiz as avaliações lá no doutorado e tal, essa foi uma das imagens consideradas mais negativas. Ou seja, nós brasileiros, a gente aprendeu de que isso é muito errado. E virou uma coisa social. Se por acaso você vira um negócio desse, talvez você vá lá falar, por favor, não faça isso, sem conhecer a pessoa, porque isso é muito forte. E a provocação que eu trouxe para o pessoal foi, daqui a uns anos, essa imagem vai ser
a mesma coisa da grávida fumando. Isso aqui não deveria acontecer. Nunca. Crianças e celular não deveriam acontecer. Crianças e rede social, pior ainda. Celular é um objeto de adulto. Adultos têm que lidar com o celular. Smartphone, vou falar especificamente smartphone. Porque se você quiser ter o seu filho com um celular, não tem problema. Compra um dumb phone, né? Se o smartphone é o inteligente, tem o dumb, que é o burro. E às vezes, basicamente, você comprar um celular de flip. Que ainda vende, tá? Você pode dar um celular de flip para a criança, não tem problema. Você vai ter acesso a ela, vai ter SMS. Antigamente, SMS era pago, hoje não é mais, né? Tipo, é de graça, praticamente, tá no pacote. Não é isso? E você veja só, né? A gente conseguiu uma coisa fantástica, né? Teve um livro que provocou esse nível de conscientização mundial sobre essa questão. Um livro do Jonathan Haidt, chamado A Geração Ansiosa. Esse livro saiu em abril do ano passado. Um pouquinho antes eu comecei a ouvir ele indo em vários podcasts diferentes falando sobre esse assunto. Ele fez um compilado de estudos que mostram claramente que o celular, na infância e na adolescência, aumenta risco de suicídio, aumenta nível de depressão, aumenta ansiedade, aumenta mutilação, automutilação. Tudo isso tem a ver com a introdução desse objeto dentro da infância e da adolescência. E esse livro é um compêndio disso. E uma das coisas que o livro propõe é: vamos tirar o celular da escola, pelo menos. Não deixe na escola. De abril até dezembro, no Brasil, a gente conseguiu ter uma sociedade organizada fazendo pressão no Congresso para você conseguir que esse ano, para todo mundo que tem filho na escola, você sabe disso. É lei no Brasil estadual, aqui em São Paulo, e em outros estados também tem, mas principalmente uma lei federal de proibição do celular. Eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi. Como é que pode um fenômeno desse acontecer tão rápido? Sabe por que aconteceu tão rápido? Porque é clamor de todos, da sociedade. A sociedade está vendo o dano que esse troço causa. Só que eu acho que muitas vezes a gente, na nossa comunidade, não está tendo esse tipo de pensamento, ou esse tipo de raciocínio, ou esse tipo de cuidado, ou esse tipo de, sabe, entender o perigo que esse negócio é de fato. E aí eu até provoquei o pastor Robson, né? Eu falei: pastor, imagina que se a gente conseguiu na escola, a gente deveria ter isso também lá na igreja, né? Tipo, será que a gente conseguiria fazer uma zona livre de celular para criança e adolescente na igreja? Isso é algo fantástico, gente, para a gente discutir. Porque se a gente não discute isso, a gente está colocando, na verdade, algo que é realmente deletério, né? Às vezes eu vejo muito disso acontecer. E, de novo, não é uma questão de julgar aqui, tá? Não é uma questão nada disso. Eu estou trazendo as evidências, que são evidências científicas, sobre o que esse negócio causa. E é claro que cada família vai tomar as melhores decisões baseado no conhecimento, né? Mas eu trouxe isso por quê? Porque o celular ele rouba tanto o nosso sistema de recompensa que está evitando que a gente faça isso aqui, né? Nós adultos, se a gente fizesse um gráfico com a quantidade de página lida por ano, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um gráfico para baixo, e muito. Porque o celular tem roubado o nosso sistema de recompensa e condicionado a gente para ter gratificação instantânea. E leitura é uma coisa que não tem gratificação instantânea. Você precisa de alguns minutos para entrar num estado de flow. O estado de flow é aquele que quando você está lendo e daqui a pouco parece que o mundo desaparece, você entrou dentro daquela história e aquele negócio está tão legal que você quer saber o que está acontecendo, etc., que parou mais ou menos o tempo. Isso é o estado de flow que acontece na leitura. E a gente está tendo dificuldade dele. E aqui é aquilo que a gente já falou, já fiz a propaganda antes, né? O Céu de Letras veio para isso, para a gente construir essa oportunidade de um clube de leitura de pais e filhos aqui. Vou passar isso porque esse QR Code está quebrado. Mas a gente já falou, se você tem interesse, pode escrever aqui para o Henrique, para a Bianca, ou entre em contato comigo, em qualquer lugar, a gente está à disposição de vocês
para explicar um pouco melhor o que é esse clube de leitura, que tem leitura compartilhada para as crianças, mas também tem leituras para os pais, tá? Eu esqueci de falar sobre isso, que é muito importante também. Tem um livro que a gente vai ler sobre educação de filhos também, e esse livro é para os pais. Bem, o desejo, a gente disse, eu tenho que tornar esse desejo interessante. Foi aqui que eu parei lá na igreja, né? Mas eu tenho que tornar também o desejo desinteressante. Como é que eu faço isso? Gente, porque os filhos rejeitem certos hábitos, eles vão ter que frequentar um ambiente diferente que desaprove aqueles hábitos. E por isso que clube de aventureiros, clube de bravadores, escolas cristãs, são ambientes, escola adventista, tem que falar aqui da escola adventista, são ambientes que ajudam a ter um espaço mais seguro. Não quer dizer que ele é perfeito, mas ele tem mais chance de ter segurança em termos de valores compartilhados entre as outras crianças. Porque os pais das outras crianças compartilham os valores como os de vocês, que são os valores cristãos. Quando isso é proporcionado nesses ambientes, você ajuda na desconstrução de hábitos que normalmente podem aparecer e que são hábitos deletérios e que você se pergunta como é que eu faço para o meu filho deixar de querer isso? Como é que eu faço para o meu filho deixar de ter esses pensamentos, de ter essa visão? Simples. Quanto mais ele tiver cercado de amigos que pensam que aquele hábito, que aquele comportamento é errado, não tem nada a ver, não funciona, melhor vai ser para ele, porque ele vai criar conexão e identidade. Ele vai conseguir entender que aquilo que ele está fazendo é realmente alguma coisa boa. E veja, isso, quanto mais velho, mais importante. Porque quanto mais velho, menos a palavra do pai e da mãe vai ser relevante. E muito mais a construção de identidade que ele tem com o grupo dele. Então, se ele pertence a um grupo que desvaloriza o celular, você tem certeza que seu filho vai desvalorizar. Se ele tem um grupo que valoriza a leitura, você tem certeza que ele vai valorizar também. E é assim que a gente pode fazer com que certos hábitos sejam desconstruídos, diminuam esse desejo. Perfeito? Vamos então. Então a gente entendeu que a gente pode mexer no gatilho, que a gente pode mexer no desejo. Agora a gente pode mexer aonde? Na resposta, no comportamento, na ação de fato. E a ação, eu posso tornar ela mais fácil ou tornar ela mais difícil. Vamos ver como é que a gente torna mais fácil? Primeiro, o hábito, para ser construído, ele precisa de prática, de repetição. Quanto mais você faz, mais fácil vai ficando. A repetição é algo determinante para a construção do hábito. Não adianta você só mexer no gatilho, não adianta você só mexer no desejo. Você tem que mexer na repetição, você tem que fazer muitas vezes. A chave é começar com a repetição, nunca com a perfeição. Ah, mas eu queria correr. Aí você começa correndo. Errado. Ninguém pode começar a correr correndo. Ninguém assim. Por favor. Estou sendo mais dramático. A melhor forma de você começar a correr é caminhando. Então não tem perfeição na corrida. É caminhar. Ah, mas eu queria, sei lá, deixar de comer alguma coisa. Queria deixar de fazer... Tenta fazer aquilo que é o possível. Não tenta fazer o impossível. Porque você precisa repetir aquilo que você consegue fazer, que está mais claro para você fazer. Esse dado aqui é sempre, para mim, muito assustador. Se você pega violinistas, as estrelas, as pessoas que são outstanding, né? Grandes artistas, tem 10.000 horas, pelo menos, acumuladas de treino. Os bons, 8.000. Os regulares, 4.000 horas. Quanto mais horas você dedica, melhor você fica. Às vezes a gente vê certos talentos e fala, ah, mas é talentoso, não sei o quê, sabe? Ah, a gente vê, sei lá, no futebol.
o Messi, ele é talentoso. Ninguém vê a quantidade de repetição que ele faz. É uma quantidade absurda. A gente tem outro exemplo no basquete, o Oscar. O Oscar diz, né? Ele diz, eu não sou bom. Ele fala, eu não sou bom. Eu aprendi a ficar bom. Porque eu repeti. Então é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa gerar repetições. Segunda coisa, a gente tem que reduzir o atrito. O que é o atrito? É tornar fácil o que é difícil. Tem um gráfico do livro do B.J. Fogg, que é o livro que chama Micro Hábitos. É um dos livros muito bons de leitura sobre hábito. Que ele coloca esse gráfico aqui, que eu já até falei para a Dani, né? Tudo que acontece na minha vida, eu penso sempre nesse gráfico aqui. E eu quero que você pense a partir de hoje também. O que esse gráfico está mostrando para a gente? Ele está mostrando o seguinte, olha, quando você tem uma motivação muito alta, você consegue superar qualquer coisa. Se uma coisa é muito difícil de fazer, você consegue superar ela. Agora, quando a motivação está baixa, você precisa ter uma coisa muito fácil. Porque se for difícil, já era. Você não consegue fazer. Bem, todo mundo começa um hábito altamente motivado. E aí, no início daquela construção de hábito, você constrói um monte de coisa difícil para você fazer. É ou não é? Eu estou dando exemplo aqui de dieta, estou dando exemplo aqui de exercício físico, estou dando exemplo aqui de, sei lá, quero investir, sabe? Guardar dinheiro, quero fazer não sei o quê. Sempre você começa pelo que é mais difícil, porque você está altamente motivado. Aí o que acontece? Naturalmente, a motivação cai. Para tudo na vida. Ninguém fica empolgado o tempo todo. Aí, quando a motivação cai e você tem uma coisa difícil para fazer, o que acontece? Você não faz. E aí, o que acontece? Você não constrói o hábito. Porque precisa de repetição. E aí, você não repetiu. Porque estava difícil para fazer, você estava desmotivado. Então, beleza. Então, qual que é o pensamento? Em qualquer coisa nova que eu for fazer, eu vou fazer a coisa extremamente fácil. Para que quando eu tiver na minha baixa motivação, eu faça ela de qualquer jeito. Ou seja, eu já planejo que no futuro eu vou estar desmotivado. Então, quando eu estiver motivado, nossa, vai ser supimpa, eu vou fazendo pelas costas, vai tudo muito fácil de fazer, tudo muito fácil. Eu estou muito motivado. Mas naquele dia que você acordou diferente, que você acordou mal-humorado, que eventualmente aconteceu uma coisa na vida, que não sei o quê, sabe aquele dia ruim? Que você vai pensar, não vou fazer não. Aí você vai falar, mas é tão fácil de fazer, eu vou fazer sim. Pronto, você está fazendo repetição, aumentando a repetição, você aumenta a chance de fazer e construir um hábito. Perfeito? Gente, eu dando a falar aqui e eu esqueci, olha, se você quiser fazer perguntas, intervenções, contribuições, por favor, fica à vontade, tá? É um bate-papo aqui que a gente está tendo hoje. Aí eu tenho uma pergunta para você. Filhos desobedientes. Por que está sendo desobediente? E a provocação para você hoje aqui é a seguinte. Pensa nesse gráfico aqui para o filho. Se você der tarefa para ele que é muito difícil, ele vai ter que ficar em alto estado de motivação para cumprir aquela tarefa. E aí vai chegar uma hora que ele não vai cumprir, que ele vai desobedecer. E aí gera um transtorno, porque ele desobedeceu, agora vai ter que ser repreendido, agora vai ter algum tipo de consequência, algum tipo de castigo, e etc, etc. O conflito está dado. Porque eu criei fricção, eu criei dificuldade. A criança quer cumprir as coisas, mas às vezes o que você está exigindo dela está além da capacidade dela.
E o resultado disso é o resultado da desobediência. E o resultado da desobediência, o que acontece? Acontece frustração. De ambos os lados. Dela, que vai ter uma manifestação emocional forte, e de você, que eventualmente não gosta de ver esse tipo de manifestação e vai repreender, e vai reprimir, e etc, etc. Veja bem minhas palavras aqui, tá? Eu não estou dizendo que você tem que ser complacente com desobediência. Não é isso. A criança tem que obedecer. Mas o que eu estou colocando é como é que você constrói o ambiente da obediência. Está além ou está aquém do que a criança pode fazer? Qual é esse seu equilíbrio? Qual é o equilíbrio que você está gerando? Você está conseguindo gerar padrões nela de obediência em que ela, mesmo desmotivada, ela consiga fazer? E aí ela vai aprender que ela tem que fazer. Mesmo quando ela está oscilando a sua motivação. E isso está entrando na cabeça dela e está criando agora uma fortaleza que hoje os nossos adolescentes, nossos jovens estão perdendo nessa geração. Já te dou a palavra, Rick. Que é crianças que se tornam adolescentes, que se tornam jovens, que não têm capacidade de lidar com frustração. O que é a frustração? Opa, voltar aqui. O que é a frustração nesse gráfico aqui? É quando você quer fazer uma coisa e ela se torna difícil demais, você não tem motivação para aquilo, você fica frustrado. A maior parte das vezes, as frustrações acontecem por conta disso. Ah, eu tenho que fazer tua coisa, mas você tem literalmente preguiça. Sabe por que você tem preguiça? Para fechar. Porque esse eixo da motivação, ele é o eixo dopaminérgico. Ele precisa de dopamina. E sabe qual que é o maior roubador de dopamina hoje? Esse negócio chamado celular. Quando você estimula demais gratificação instantânea, joguinho, rede social, vídeo, babá, a dopamina acaba. Seu cérebro fica seco, sem dopamina. Aí, sem dopamina, você não tem vontade de fazer nada. Quantos de vocês já ficaram num hábito de ver televisão um atrás do outro, ou na rede social há muito tempo, e você sentiu o seu cérebro assim, ó, murchar, assim, sem vontade de fazer mais nada, não quero fazer mais nada. Dopamina foi embora. Você precisa de dopamina para fazer motivação alta. E aí você está gerando uma geração de crianças que não sabem lidar com frustração, porque o eixo da dopamina dela está ferrado por conta desses hábitos de tecnologia, e ela não aprendeu que para você construir hábitos e comportamentos, você precisa mexer na dificuldade, você precisa entender que tem coisas que são mais fáceis, mais difíceis, e que você pode manipular isso para conseguir atingir os seus objetivos. Diga aí, Rick. Áudio ligado. Duas coisas. Primeiro, uma pergunta da Bianca, que eu acho que é uma pergunta que pode, de repente, ser de outras pessoas também. Volta na tela do gráfico, por favor. Pois não. A Bianca perguntou por que o gatilho não é tão eficaz quando a tarefa é muito difícil e a motivação é baixa. Boa. Que os triggers falham aqui e triggers são bem-sucedidos acima da curva, né? Então, essa é a primeira pergunta da Bianca. E a outra é só um comentário. Agora, a gente começou com o clube de leitura agora, isso é a construção de um hábito, o hábito da leitura em voz alta com os seus filhos. E algumas pessoas podem ter falado assim, nossa, mas na sugestão de leitura, né, que vocês estão dando, vocês falam para ler um poema, no caso dos primários, por exemplo, ler um poema por dia, né? Mas, poxa, eu quero começar já a ler, tipo, 8 poemas. Então, mas aí você está colocando uma meta alta demais para quem está começando agora, entendeu? E para a criança pode ser pesado demais ler vários poemas logo na primeira atacada. Então, acho que é um pouco da aplicação prática do que o Billy está falando, né? Basicamente era isso. Queria a explicação aí dos triggers que falham abaixo da curva. Tá ótimo. O que está aqui embaixo, então, falha aqui por quê? É como se eu tivesse um equilíbrio ideal. Esse aqui é o equilíbrio ideal entre motivação e capacidade. É onde essa curva está. Então, se eu estou
com qualquer ponto debaixo da área da curva, esses pontos são pontos onde eu não tenho isso otimizado. Do tipo, eu tenho baixa motivação com coisas muito difíceis para fazer. Ou seja, para eu ter esse nível de motivação... Deixa eu pegar outra caneta aqui. Vou mudar a cor, peraí. Tá, pronto. Para eu ter esse tipo de motivação, eu preciso ter, no mínimo, algo que tenha essa facilidade aqui. Se eu tenho algo aqui e eu vou para cá, isso aqui não vai funcionar. Está abaixo da linha. Perfeito? Agora, se eu tenho algo que é aqui, ó, difícil de fazer, mas ele está aqui, isso aqui funciona, porque está acima dessa linha, tá vendo? Ou seja, algo difícil de fazer, eu preciso de muita motivação. Qual que é o mínimo? É como se fosse assim, ó, aqui nesse grau de dificuldade, qual que é o mínimo de motivação que eu tenho? Eu tenho que ter esse mínimo de motivação aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é 9 e esse aqui é 7. Então, para eu ter uma dificuldade 7, eu preciso ter no mínimo um 7 aqui acontecendo. Se eu tiver 9, tá ótimo, funciona. Agora, se eu tiver aqui, ó, 5, aí já era. Eu não vou ter capacidade de motivação para fazer uma coisa que é 7. Tá certo? Então, é assim que o gráfico pode ser interpretado. Tá bom? Muito bem. Bem, então a gente viu sobre essa questão da fricção, da motivação, da que é fácil, que é difícil. E é claro que se você quer fazer um hábito novo e você está deixando ele fácil, né? Você quer destruir um hábito, você vai deixar ele difícil. E essa frase aqui é muito boa. Ó. Tornar fácil o que é difícil não é escolher o que é fácil. Presta atenção aqui, ó. Tornar fácil o que é difícil não é escolher o que é fácil. Porque quando você torna o fácil o que é difícil, você não está abandonando aquilo que tem que ser feito, aquilo que é difícil. Você não está escolhendo o que é fácil. Não, você está pegando o difícil e deixando ele mais fácil. Mas ele continua sendo difícil. Não vamos nos enganar. É difícil você querer malhar todo dia. É difícil você seguir dieta. Agora, eu posso olhar para aquilo e tornar isso mais fácil. Esforço é algo que precisa acontecer a todo instante. Esforço molda caráter. E não existe esforço sem dor e frustração. Você pode diminuir a dor e a frustração, mas elas acontecerão, precisam acontecer, e se não acontecer, você não vai construir músculo suficiente para conseguir ter um novo hábito. Entende? Não é fácil você querer ter hábito de leitura. Não é. É mais fácil ligar o Netflix. Mas você escolher ler, você pode agora ter o clube de leitura para te ajudar a fazer isso. Tem um monte de pessoas junto, está todo mundo compartilhando suas próprias experiências, dizendo, olha, eu tenho essa tabelinha. Inclusive, eu falei até para o pessoal, né? Tava uma discussão ontem, hoje e tal, uma discussão calorosa lá, com várias trocas diferentes sobre o que se pode fazer para ter a construção de hábitos, né? Como é que eu trabalho com recompensa, por exemplo? Que é o nosso último ponto. Como é que eu trabalho com recompensa? Então, o pessoal estava todo ali no grupo, né? Principalmente as mães, estavam discutindo ali possibilidade de construção de recompensa. Só de você estar nesse grupo, você vai se sentir mal se você não estiver lendo com o seu filho. Porque a pressão social é o primeiro fator quando você pertence ao grupo do Céu de Letras ou quando você pertence ao grupo do Épica. Você está no grupo, está todo mundo interessado, querendo crescer enquanto pai e mãe. Então você não vai fazer parte do movimento, entende? É igualzinho o apito lá da menina que estava levantando e descendo, a mesma coisa. Você já tem isso. E agora a gente está, né, decodificando as possibilidades de como construir. Mas a gente não pode deixar de entender que os hábitos bons, eles não são fáceis, eles são difíceis. Mas a gente precisa trabalhar dentro dessa dificuldade para
nascer um filho, uma filha, se desenvolver, que seja o melhor possível para a vida deles, para a sociedade e, obviamente, para a construção espiritual. E, por último, gente, a gente vai falar agora sobre a recompensa, o final da história, né? A recompensa, ela também pode ser trabalhada para que o hábito surja ou desapareça. Primeiro, eu quero tornar essa recompensa o mais satisfatória possível. Lembra que eu falei? Uma pessoa que está começando a fazer exercício, ela não tem recompensa boa. É dor, ácido lático no músculo. Então você precisa criar uma recompensa boa, artificialmente, até que você consiga ter as coisas boas que o exercício físico traz, que demora. Então a gente precisa ter o quê? O reforço positivo. Tem que praticar, reforçar, repetir. Praticar, reforçar, repetir. Todo bebê, toda criança, todo adolescente, todo adulto, todo idoso gosta de elogio. Porque elogio é recompensa. Melhor maneira de você ter recompensa para um novo hábito de alguém, se elogia a pessoa. Parabéns. Você conseguiu fazer. Que legal que você conseguiu hoje, mais uma vez. Nossa, eu estou torcendo por você, estou te acompanhando. Mas sabe o que acontece? Tem muitas vezes a gente tem alguns vícios familiares, sabe? Imagina, criança tímida. Não gosta de estar no meio das pessoas. Aí, finalmente, ela criou coragem, saiu do quarto para ir no encontro que está todo mundo ali na sala. Aí ela escuta assim, olha só quem apareceu, gente. Finalmente, hein, fulaninho? Você não está ajudando. Você não está dando a recompensa adequada. Você está enterrando, na verdade, está botando mais minhoca na cabeça da criança. A coisa é que ela tem que escutar é o quê? Oi, que legal que você veio, tal. Tava todo mundo com saudade de você. Você não vai constranger a criança no meio de todo mundo, porque isso não é recompensa. A outra coisa importante para a gente trabalhar a recompensa, entender que o lapso não é colapso. Sempre no hábito, você pode ter quebra. Você está indo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aí vai ter um dia que não foi. Aí o que a pessoa faz? Abandona isso tudo, deixa para lá, não vou conseguir mesmo, etc e tal, joga tudo para cima. Não precisa, não precisa. Você pode pular um dia, eventualmente não conseguiu ir num dia, fazer uma coisa. Continua, continua, porque é a repetição que vai nascer o hábito. E, por outro lado, se você quer desconstruir um hábito, você também pode tornar a recompensa insatisfatória. Ou seja, não é mais recompensa, é punição. Então, aquele negócio que você está fazendo que você não quer, você vai se punir. Como é que você pode fazer isso? Você pode ter companheiro de meta. Que coisa infernal isso aqui. Tem uma pessoa que está sempre te cobrando, dizendo: olha aí, hein? Tô de olho em você. Sabe quem está fazendo isso comigo na igreja? Fernanda. Não sei se ela está aqui. Fernanda, esposa do David. Numa palestra que eu dei, que eu falei que eu não estava comendo açúcar. Quer dizer, que eu fiquei um tempo sem comer açúcar. E que, infelizmente, eu tinha voltado a comer açúcar. Mas eu falei, gente, vocês podem fazer isso comigo. Não tem uma vez que ela não me vê que ela fala, você parou de comer açúcar de novo, né, Billy? E aí eu fico, não, eu comi açúcar. E aí eu confesso para ela, eu comi açúcar essa semana. E aí, de vez em quando, tem um bolinho lá no hall B, e ela fala, ó, esse bolinho não pode, Billy, porque tem açúcar, olhando para mim. E eu falei, tá bom, Fernando, eu não vou comer esse bolinho, porque tem açúcar. Companheiros de meta, pessoas que estão ao seu redor, que estão te ajudando a você se lembrar. E se você se prometeu a fazer um determinado hábito, você não vai fazer aquele hábito antigo que você quer abandonar. Você não pode ter aquela recompensa. A recompensa do doce é o próprio doce. Você não vai ter aquela recompensa, acabou. E a pessoa vai ficar te lembrando lá, te importunando.
Do tipo, você tá no sofá por quê? Você não falou que você ia lá, academia, tal. É claro que isso tem que ser usado com parcimônia, né? Dentro dos casais, para não ter um problema conjugal. Mas é assim que a gente ajuda as crianças também a construir um hábito, né? Desconstruir hábitos ruins é não deixar que haja consequência boa. A consequência tem que ser ruim. A consequência tem que ser desconfortável. Então, encontra alguém que vai registrar cada passo dessa sua nova jornada aí, seja na sua casa, seja na comunidade, porque isso vai te ajudar a você deixar de ter os hábitos ruins acontecendo na sua vida. Então, aqui está o mapa. Quer construir ou desconstruir mapa, desconstruir o hábito, você tem essas alternativas aqui para fazer. E a pergunta que eu termino é: qual que é o hábito que você e sua família vão desenvolver para transformar aí a missão, que é a nossa vocação, que é o nosso propósito? Se a gente deixar isso na cabeça, que tem como fazer, tem como interferir, tem como mudar, eu acredito que a gente vai gerar aquela geração, gerar a geração horrível, né? Mas enfim, a gente vai construir uma geração missionária que ajude e Jesus volte mais rápido, né? Porque ele precisa de pessoas que tenham hábitos saudáveis, pessoas que abandonem certos hábitos deletérios na vida, né? É isso que eu desejo para todos nós. Tá bom? Bem, era isso que eu tinha. Se você quiser seguir, então, Épica no Instagram. A gente não começou a publicar ainda muito fortemente, mas você pode ir lá, épica.moema. Essas aqui são as minhas redes sociais também, se quiser seguir. Tem coisas que eu publico sobre questões de neurociência, etc. Fiquem à vontade. Deixa eu parar de compartilhar aqui para ver vocês. Eu já estava vendo porque eu tenho duas telas aqui. Deixa eu só botar minha câmera para carregar. E eu vou trocar de microfone também. E, enquanto isso, tem alguém que tem alguma pergunta, alguma contribuição, alguma coisa que não concordou? Diga, Dani. Billy, muito obrigada. É sempre muito rico quando você traz as coisas para a gente aí. O Fernando está aqui do lado, ele não está aparecendo, mas a gente estava falando um pouquinho de recompensa, né? É muito legal pensar nisso da recompensa e de trazer os elogios, mas uma das coisas que a gente tem pensado bastante, até depois de ler o livro da Disciplina Positiva, é de que é muito importante a gente elogiar o bom trabalho que está sendo feito, e não exatamente a criança, por exemplo, quando a gente pensa na criança, porque você está elogiando, dando um foco para aquilo que está sendo tão bom, que está sendo feito, e ao mesmo tempo não construir um ser humano que só depende desse tipo de recompensa, né? De elogio. Uhum. Então, sim, olha que bom trabalho você fez, olha o empenho que você teve. Então, é muito legal. Eu acho que eu preciso desse hábito de pensar um pouquinho e fazer esses feedbacks positivos para retomar algumas coisas, né? E, de novo, tudo isso que a gente está discutindo, é muito bom lembrar que começa da gente individualmente, como pais, para poder refletir ou nas crianças ou quem está à nossa volta, seja o cônjuge, seja quem for que está à volta. Então, muito obrigada aí. Imagina. Então, com certeza. E é claro que eu sempre olho para essas assim, proposições, né, com um olhar também, de certa forma, crítico, para entender que o grande problema do universo, do mundo, de tudo que gira em torno da gente, é uma grande polarização, né? Que ora está de um lado, ora está do outro, e às vezes os conflitos acontecem a todo instante, e pouco existe o pensamento do equilíbrio, né? Do meio do caminho, né? E etc. Por quê? Porque o elogio ao indivíduo ele é importante para a construção de autoestima, que na criança é formada a partir do olhar do pai e da mãe. Porque isso, muitas vezes, é interpretado como uma forma assim: eu não vou elogiar ela, vou elogiar só o que ela faz.
E aí a criança que não é boba nem nada, ela começa a desenvolver uma alternativa que é: eu sempre tenho que fazer alguma coisa para ganhar um elogio. E aí você está descompensando também a criança, de certa forma, porque agora ela está só pensando em o que ela tem que fazer para buscar atenção, para buscar reconhecimento. E o amor do pai e da mãe, ele é um amor que não tem limites, né? Ele não é dependente de alguma coisa. Você ama e reconhece ela pelo que ela é, enquanto essência, não pelo que ela faz, né? Então, assim, eu vejo a proposição que você trouxe não como uma coisa ruim, mas para a gente tomar cuidado em como que a gente extrapola isso, né? E como que a gente transforma algumas coisas e alguns pensamentos como algumas regras que, às vezes, podem trazer também prejuízos, né? Porque, por outro lado, você também ter esse excesso de um olhar narcísico também é prejudicial, né? Que não encontra relação direta pelo o que a criança é e, óbvio, pelo que ela faz, né? Então, e é sempre do ponto de vista, aí os psicólogos vão ser muito melhores do que eu, mas do ponto de vista dessa construção narcísica, é muito menos sobre a essência, é muito mais sobre a casca, né? Então, ele não é o ser, ele é um estar, né? Ai, que coisa linda, não sei o quê. Aí só falando de físico, só falando de aspectos, olha que você fez, não sei o que. Então, isso também pode ser prejudicial, né? Quando se desloca desse ponto de equilíbrio, né? Então, eu acho que o melhor mesmo é a gente tentar, né? E é tão difícil. E eu acho que tem uma coisa aqui também que eu queria propor para esse grupo nosso, e que a gente dissemine isso, que é assim, gente. Os conhecimentos estão aqui e eu fui um dos oradores no sentido de trazer eles. Mas não é porque você conhece que você faz, não. Tipo, primeira coisa, né? Tipo, eu estou trazendo conhecimento aqui, mas eu fico olhando, pô, mas por que que o meu hábito de dieta está tão ruim? Por que que o meu hábito de exercício eventualmente né, é tão atrapalhado? A primeira coisa que a gente tem que entender é: se conhecer as coisas não te torna melhor do que ninguém. E mais, nós temos estilos diferentes de relação familiar. Algumas coisas se adaptam dentro de um seio familiar, outras não se adaptam. Mas é o que eu estava falando no grupo, né? Se a gente não está ferindo princípio, mas que seja diverso. Então, essas possibilidades diferentes vão criar pessoas diversas. E nossa igreja, ela não é uma igreja que preza por unidade. Ela preza por, desculpa, não preza por uniformidade, né? Todo mundo ser igual. Ela preza por unidade. Unidade na diversidade, nas coisas que são diferentes, né? E que vão potencializar crianças que são diferentes. E que eventualmente vão se juntar, construir novas famílias e que terão outras possibilidades. Então, eu acho que isso é super relevante. Para quê? Porque eu acho que, como igreja é um hospital, nosso ambiente é um ambiente em que a gente pode compartilhar as coisas boas. Mas a gente deveria se esforçar mais de compartilhar as coisas ruins, sabe? Tipo assim, tá dando tudo errado aqui em casa, sabe? Tipo, isso aí tá muito legal que você está falando, mas aqui não tá funcionando nada aqui, né? Tá tão um caos aqui, entendeu? Por quê? Porque a tendência nossa é a gente querer mostrar as coisas são boas, né? Não, eu fiz uma coisa aqui em casa que super funcionou, e aí a gente compartilha. Cara, eu acho isso ótimo, porque a gente pode aprender com o outro também. Mas eu acho que esse é um espaço que tem que ser um espaço seguro para que a gente também compartilhe aquilo que não está dando certo, sabe? Porque às vezes conhecer não é suficiente. Às vezes você ter acesso a alguma coisa não é suficiente. Mas a gente aqui, como família, sabe? Como irmãos em Cristo, a gente olhar para o outro, até mesmo para a gente falar assim, cara, eu não sei o que fazer também. Estou te ouvindo, estou com empatia. A única coisa que eu posso fazer é orar por você, porque eu não sei como é que vai resolver ele também. Mas pelo menos a gente tem isso enquanto construção de comunidade, sabe? Isso, para mim, é o que eu acredito que é uma comunidade saudável, de paz. Porque senão a gente vai virar uma comunidade de pais que ficam dizendo como eles são perfeitos. E, pelo amor de Deus, isso aqui não pode virar isso. O Rick levantou, depois abaixou e a Érica também.
Pois não, Érica? Primeiro quero agradecer aí, né, a Dani, o Billy, o Henrique, também a Bianca, que estão, né, liderando esses projetos aí. Que gostoso ter esse espaço, né, para a gente poder trocar isso. Eu acho que isso faz muita falta. E, nossa, foi uma riqueza, assim, incrível essa aula de hoje. Obrigada, viu, Billy? Nada, Fez muito imagina. sentido para mim. Então, vamos começar dizendo que aqui na casa do pastor tá um... Tá um caos. Do pastor, não é possível, né? Mas como assim, né? Bobagem, Mas né? Bobagem. não, mas é muito legal, né? A gente ter esse espaço e entender que as minhas angústias também são as angústias de outros pais, né? Porque a gente, às vezes eu fico pensando, será que só eu passo por isso? Será que é difícil só aqui em casa, né? E aí, quando a gente vai compartilhando, assim, né? A gente vai entendendo que isso faz parte da vida, né? De todo mundo, e que a gente... É uma luta, né? Constante, é uma guerra, né? Entre o bem e o mal. E eu acho que a gente precisa levar isso para outras pessoas, né? Porque é aquilo, um pouco daquilo que você falou, né? A gente ter esse apoio, essa rede de apoio, né? Esse grupo aqui para a gente trocar ideia, falar assim, não, vamos tentar isso daqui, não, vamos tentar aquilo, né, dando força assim para o outro, né? Porque a gente olha para a família do outro e fala, como é que será que é lá na casa dessa pessoa, né? Será que é tudo perfeito, dá tudo certo, como é que é, como não é? Então, eu acho que é muito importante aqui agradecer vocês. E sobre essa questão aí do hábito, né? Eu passei por uma... O Benjamin, no ano passado, teve umas dificuldades, assim, né? E aí a gente começou a pesquisar, né? De onde vinha, enfim, né? E claro que a tela está super envolvida, né? E aí algumas coisas eu comecei a mudar aqui em casa, mas é muito difícil, né? Mudar. É um esforço, assim, que a gente faz. Eu sinto assim um esforço muito grande. Todo dia eu tenho que, né, pensar, né, e me dar força, Deus, para poder, né, hoje tentar fazer um pouco diferente, enfim. Mas a questão da refeição, né, é uma coisa que é muito legal. Eu ainda não consegui colocar em prática aqui em casa, mas que eu, às vezes que eu faço, né, que a gente consegue ter essa refeição, é muito legal, né? Isso é muito importante. Então, tudo que você foi falando aí, né, eu entendo assim que tem muito a ver com o meu dia a dia e é muito o que eu quero, né, para os meus filhos, para minha família. Então, mais uma vez, gratidão e que a gente possa continuar compartilhando, né, o que dá certo, o que não dá. E é isso, gente. Obrigada. Super, muito obrigado, velho. Obrigado pela sua manifestação aqui. Muito bom você ter a sensação de que eu sempre falo isso nos lugares que eu vou. Não, gente, isso aqui é um ambiente seguro. Então, assim, a gente precisa ter ambiente seguro, né? Para a gente conseguir compartilhar. Diga aí, Rick. Que alguns pais, né, cuidadores, enfim, que estão participando do Épica, têm um filho em casa, né? Um filho, uma filha. E alguns têm mais de um filho em casa. Um A Érica, time de por exemplo, basquete street. também tem 3, né? E assim, acho que uma coisa que é importante por mais que, uma delícia ouvir aí todo esse conhecimento técnico, acho que dá muitas ideias para a gente, né? E inspira a você falar, cara, que hábitos agora eu vou começar já a anotar, que hábitos eu quero começar a criar, que hábitos eu preciso destruir, etc. e tal. Mas uma coisa que eu estava pensando aqui agora, enquanto você falava, é que cada criança é uma criança. Então, mais do que cada lar é um lar, que já é assim, dentro de um próprio lar, você tem cada... E, às vezes, pontos que precisam de muita motivação para um filho são Para o mais outro, menos para o faz outro. parte. Tipo assim, beleza, papai, tá aqui, ó, tá feito, já cumpri a tarefa, entendeu? E nessa hora, você não tem como você se multiplicar e nem tem como você apartar os filhos, porque todos moram dentro da mesma casa. Só nos resta uma coisa, sabedoria, ter sabedoria. E acho que sabedoria é algo que você recebe de Deus se você buscar nele, né? Então,
acho que um ponto muito importante, tanto na hora de você aplicar todas essas técnicas, como para o próprio sucesso do Épica, para o próprio sucesso do Céu de Letras e da família de cada um aqui, é a gente orar muito, mas muito mesmo. Primeiro, pela sua própria família, certamente, né? E segundo, pelo movimento que cada um de nós aqui está se propondo a colaborar, a construir. Porque a gente é muito ruim de tomar decisões, às vezes. Muito. E quando você está Falhos, né? nervoso, quando você está estressado, quando você... Isso. A sua motivação está lá embaixo, você pode pôr tudo a perder muito rápido. Exato. Né? E por às vezes uma maneira mais grosseira de falar, às vezes por não entender que o outro está no momento de baixa motivação, mesmo que os outros dois já tenham feito aquilo que precisavam fazer, você acaba frustrando. E aí, frustrando pode ser um caminho muito difícil de retomar depois. Então, se eu posso dar um conselho, vamos orar todos nós, muito. Acho que aquele programa da igreja, né? Pais de joelho, filhos de pé, eu acho que, cara, ele é muito necessário. muito necessário. Muito. É isso aí. E quanto mais novinhos, né? Mais necessários, né? Porque mais dependência tem da gente, né? E dessa sabedoria, né? Porque é aquela coisa que é uma máxima, né? Que a gente sabe, que a gente vive, né? A única certeza que a gente tem na criação dos nossos filhos é que a gente vai falhar. Agora, a frequência da falha a gente pode modular, né? Então, assim, eu preciso falhar sempre, né? Agora, quanto menos eu falhar, melhor é. Então, assim, mas falharei. Acabou. Não tem como. Por quê? Porque a gente é falho, não tem jeito, né? Não tem como. E eu acho que o ponto que você trouxe da busca da sabedoria tem a ver comigo, para mim, né? Com uma falha que a gente tem de customizar a oração a Deus. A gente é muito acostumado em ser genérico na nossa oração, sabe? A gente pede, conversa com coisas que são... É igual quando você estivesse conversando com a pessoa, você tá tudo bem? Você fala, não, tá tudo bem, mas não tá bem. Mas a convenção social faz com que você não fale o que está ruim, né? Você fala, não, tá tudo bem? Tá tudo bem. E às vezes a gente, no nosso relacionamento com Deus, não faz a mesma coisa. A gente não chega para Deus. É como se Deus falando para a gente, tá tudo bem? Você fala, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Correria de sempre, sabe? Tá na correria de sempre, então não corre aí da vida, tal. E não customiza, não personaliza. Essa que é, para mim, uma das coisas mais necessárias. Salomão pediu sabedoria para se tornar o mais sábio, né? Não foi assim espontâneo, caiu, tá aí, ó, toma aí para você. Não, é implorar, né? E eu acho que a gente faz pouco isso, sabe? E as falhas, quando vêm, dão um tapa na nossa cara, né? Mostrando que, putz, só o que você está fazendo? Uma criança que não tem, às vezes, não tem nem ciência, não tem nada a ver com o que você teve de discussão no teu trabalho, que você trouxe para casa, e a sua frustração agora está sendo despejada em cima dela, não tem nada a ver com isso, com nada a ver, e você está ali despejando por quê? Porque faltou sabedoria. Então, é o que você está falando, é o que todo mundo tem certeza, que todo mundo vive aqui, e que a gente possa ajoelhar e pedir isso. Tem aqui a Jéssica. Oi, gente. Dá para me ver? Ver você, a gente está ouvindo. Ver a gente não está te vendo. Deixa eu ver se eu consigo. Não permiti. Deu para ver? Sim. Desculpa a minha aparência, tá? Eu já fiz um monte de coisa, mas eu consegui ouvir você. Eu assisti você lá no dia presencial e fez muito sentido, sim, tudo que você trouxe. Me deu vontade até de pedir para falar antes, porque eu me empolgo quando o tema é infância. Eu também sou mãe da Manu e eu trabalho com pais, então eu estou muito familiarizada a conversar com pais
E eu acredito que todos os pais, todas as famílias precisam de uma rede de apoio para superar todos esses momentos difíceis, porque ter uma criança, não só ter um bebê, mas ter uma criança ao longo de toda a infância, acredito que na adolescência também, ainda não sou mãe de adolescente, mas eu vejo a luta dos pais de adolescentes também. Então, ao longo da vida, essa jornada de criar, educar um filho é uma luta constante. E a gente ter essa rede de apoio aqui, trazendo informações técnicas, trazendo informações acolhedoras para o nosso público aqui de pessoas que acho que todos nós estamos buscando ter uma intimidade melhor com Deus, ter um relacionamento com Deus saudável e, a partir daí, ter um relacionamento melhor na nossa família e sermos, sim, pais que possam ter sabedoria para criar os nossos filhos. Acho que esse é o nosso objetivo, né? E eu falo para os pais, assim, e eu tô sentindo isso como mãe também. Acho que o que mais transforma é a gente ser transformado para que, a partir disso, o nosso discurso, com a nossa transformação, é que impacta. Então, eu tenho compartilhado muito isso, essa transformação que houve em mim, e agora eu estou ensinando isso para os pais, trazendo informações técnicas, mas também a transformação que houve em mim. E foi muito importante eu ter entrado na igreja, e a Dani está assistindo aí, ela sabe que eu comecei ali no hall, com a minha filha ali pequenininha, bebezinha, e a forma como é trazido o conhecimento bíblico, como se fosse para ensinar bebês. Não, gente, fez sentido para mim. Fez sentido para mim, que sou adulta, que passei a vida inteira na igreja, né, que tenho curso superior, né, tenho também a minha formação técnica, mas é o simples, é o básico, é o acolhimento, é a forma gentil, é isso que transforma. Então, eu quero agradecer vocês por esse espaço que, sim, só começou, mas a transformação ela já vem acontecendo há muito tempo e eu tenho certeza que isso vai impactar muitas famílias. Amém. Que bom. Que legal ouvir isso de você, Jéssica. Obrigado, viu? E vamos utilizar esse conhecimento seu aqui também. Inclusive, gente, você quer participar aqui com a gente, quer dedicar os seus dons, precisamos. Precisamos de produção de conteúdo, precisamos de designer, precisamos de rede social, precisamos de tudo. Então, se você tiver disponibilidade, etc., escreve para a gente, que a gente está precisando. Eu já vou aproveitar, Billy, vou dar um spoiler aqui. A Jéssica é quem vai trabalhar ali com a Dani Aracaki, e elas estão lançando esse ano aí o Viva Mais Leve para as crianças. Então, em breve, teremos uma palestra da Jéssica aí, para pediatra, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil. Vai ser muito importante, Poxa, Jéssica. Seja bem-vinda, mas você já faz parte desse grupo e do nosso coração, viu? Eu já me sinto parte mesmo. Já me sinto e eu estou aqui para trabalhar, porque, como eu falei para vocês, a transformação que ocorre em mim, ela não fica só para mim. É isso. No final é isso. A gente transborda, né? É a coisa bonita. E lendo aqui o comentário da Paty e o B, que eu acho que já foram, né? Eles falaram aqui, ó, Billy e Dani, muito obrigado pela oportunidade. Conteúdo muito rico e abençoado. Pessoal, ainda não nasceu nosso bebê. Olha isso, hein? O pessoal não tem nem o bebê ainda, já está aqui, ó, Dani. Ainda não nasceu o nosso bebê, mas queremos e precisamos dessa rede de apoio. Vamos apoiá-los. Tem muita coisa que vai vir por aí. Vamos desconectar para não dormir tão tarde, mas a gente se organiza. Super legal, né? Muito legal você ter. Eu não tive a oportunidade de ter escola de pais antes de ter filho. Mas
muito bom, né? Ter uma comunidade que você consiga ter esses encontros, essa rede de apoio, né? Que a Jéssica falou aqui, e que a gente está vivenciando na prática. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para hoje. E vamos, eventualmente, se vocês gostaram desse conteúdo online, que está fora do horário ali, de sábado de tarde, etc., a gente pode também ter outros momentos que a gente pode, né, fazer aulões, palestras como essa aqui, porque eu acho que é um formato que funciona, né? Tá dentro de um horário ali mais alternativo e tal, todos em casa, e que a gente consiga fazer essa troca também, né? Super boa de conversar, bater esse papo. Mas, para a gente terminar, eu acho que a Fernanda está. Diga aí, Rick. Enquanto a Fernanda está digitando aqui. Só aproveitar, nós fizemos uma enquete, eu sei que é do Céu de Letras, é mais específico na época, mas a gente fez uma enquete de quando o pessoal gostaria de fazer um encontro online para a gente falar um pouquinho o começo da leitura em voz alta, dessa primeira leva de livros de cada uma das classes, né? E a maioria expressiva escolheu amanhã à noite. Então, vamos encaminhar o link para acesso. Provavelmente vai ser pelo Teams também, não sei, Dani, depois como é que a gente vê, mas acredito que vai ser também. E, então, só para comunicar que amanhã, 9 horas da noite, vamos fazer já no horário de sábado, né? Já vai ter dado o pôr do sol, mas vamos fazer esse encontro. Não vai ser muito extenso, mas vai ser uma troca assim de ideias iniciais de como ler e tudo mais. Só queria deixar um recadinho. Ótimo, muito bom. E já deixa o seu microfone aberto, porque queria que você fizesse a oração final para despedir a gente de uma boa noite de sono. Tá bom. Você falou que a Fernanda estava escrevendo alguma mensagem? Não sei se... Escreveu aqui, ó, Dani Billy, muito obrigado por essa conversa e trocas maravilhosas. Que Deus abençoe vocês, nos dê muita sabedoria. Obrigado, Fernando. Tá bom. Então, vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença, em nome de Seu Filho Jesus, e gostaríamos primeiramente, Pai, de Te agradecer por essa oportunidade de reunir pessoas que estão dispostas a se focar, a concentrar todos os seus esforços para propiciar uma vida, uma qualidade de vida, hábitos mais sintonizados, Pai, com aquilo que o Senhor entende que é a plenitude de espírito, Pai. Não são tarefas fáceis, nós somos pouquíssimos sábios para poder realizá-las da maneira em que nos encontramos agora, Senhor. Mas sabemos que o Teu Santo Espírito pode nos capacitar, pode nos motivar e pode derrubar todas as barreiras que possam existir dentro da casa de cada pessoa, dentro do psicológico de cada filho, de cada pai, de cada mãe, de cada cuidador, Senhor. Nós temos certeza de que o Senhor pode nos capacitar para qualquer coisa em Seu nome, Pai. Nós estamos nos colocando aqui em oração, pedindo para que o Senhor seja o guia, o Senhor seja a razão e o Senhor seja o objetivo final alcançado de cada um dos lares aqui presentes e representados, Senhor Deus. Nós nos despedimos agora, mas pedimos que o Senhor continue nos acompanhando, colocando os Teus santos anjos a nos proteger, o Teu Santo Espírito a nos guiar e que nós possamos começar todas essas atividades que estão sendo propostas do Épica, do Céu de Letras e outras tantas que ainda estão por vir, Senhor, nas Tuas mãos e com muito sucesso, para a honra e glória do Seu santo nome, do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente, pela presença e vamos vivendo nossas vidas de paz, sabendo que a maior parte das vezes só muda de endereço, é tudo igual. Verdade. Beijos, abraços e até Boa noite, sábado para obrigado. quem tiver. Obrigada, boa noite. Vai ter feriadão agora, né? Então provavelmente o pessoal vai estar retiro, etc. A gente se encontra por aí, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.